E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 10, e o versículo 17 em diante. Está escrito o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Verso 18, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E o verso 20 diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Até aí. Esses discípulos, estes missionários, estes evangelistas, retornaram de uma missão evangelística, possuídos de grande alegria. Existe uma grande alegria na vida daquele que cumpre com a missão de Deus, a missão de Cristo, que é a pregação do Evangelho. E por que existe uma grande alegria na vida daquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus? É simplesmente porque você vai contemplar grandes milagres. Não existe pregação do Evangelho cumprindo a missão de Deus pelo poder do Espírito Santo sem alegria, sem felicidade. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a conversão dela. É quando ela abandona a velha vida, quando ela abandona os vícios, o cigarro, as drogas, abandona a promiscuidade e se entrega completamente nos braços de Deus. Se torna um cristão, é batizado, o nome é escrito no livro da vida, enfim, se torna um servo de Deus. Isso causa grande alegria no coração daquele que é instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho. É por isso que os discípulos, esses 70 enviados por Cristo, estavam possuídos de grande alegria. Um fator que nós precisamos entender na pregação do Evangelho é que existe um grande conflito entre o bem e o mal. Sabemos que o inimigo, ele não quer que uma pessoa se converta. Ele não quer que uma pessoa abandone a velha vida. O inimigo quer amarrar as pessoas em suas garras até o último momento em que a porta da graça se fechar, para que essas pessoas não tenham mais nenhuma oportunidade de salvação. E o inimigo inventa milhares de coisas para amarrar essas pessoas. São as baladas da vida, as músicas mundanas, o adultério, os aplausos, as luzes e assim por diante. E quando você se dispõe, quando você se coloca nas mãos de Deus, e no poder do Espírito você vai proclamar, entenda que é preciso expulsar o inimigo. E somente com o poder de Deus, somente com a palavra de Deus, isto acontece. Por isso, todas as vezes em que vamos pregar o Evangelho, temos que entender que existe um grande conflito entre o bem e o mal. Quando esses 70 retornaram cheios de alegria, porque os demônios estavam sendo expulsos, e pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam abrindo o coração a Deus. Mas é interessante que Jesus Cristo, Ele disse que a maior alegria de um cristão, de um pregador do Evangelho, não é porque os espíritos maus são expulsos. A maior alegria na vida daquele que se coloca nas mãos de Deus é porque o seu próprio nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso não tem preço. Uma consciência tranquila, com a certeza da salvação, a certeza do perdão, a certeza de que
o nosso reino não é deste mundo. A certeza de que Deus te ama, de que o céu é o seu lugar, isso não tem preço. Deitar com a consciência tranquila, dormir em paz, acordar e enfrentar os desafios daquele dia com a cabeça erguida, não confiante em si mesmo, mas confiante inteiramente na graça e no poder de Cristo, isso é simplesmente introcável. Quantas e quantas pessoas lá fora são instrumentos do inimigo para levar outras pessoas à perdição e não tem paz. Para aquele que não tem Cristo, não tem paz. Mas para você que tem Cristo, você que tem o nome no livro da vida, erga a cabeça. Olhe para cima. Entenda que Deus te ama, o seu nome está no livro da vida e em Cristo você tem a salvação. Esta é a maior alegria de um cristão na proclamação do Evangelho. Neste grande conflito, meus amigos e minhas amigas, nós temos a plena certeza de que Deus está conosco todos os dias. Todas as vezes que vamos pregar o Evangelho, vamos enfrentar oposições, dificuldades, às vezes interna e externa, enfim. Vamos enfrentar muitas lutas. Mas Jesus Cristo garantiu que Ele estaria com você, estaria comigo, para nos livrar, nos abençoar e nos garantir a vitória. Por isso, quando você for pregar o Evangelho, vá com a certeza de que Deus está com você. Você vai na autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por que estou falando muito nessa noite sobre a pregação do Evangelho? É porque é a minha paixão, é a pregação do Evangelho. Eu me batizei com 19 anos de idade. O meu arrependimento é de não ter me batizado mais cedo, mais jovem. Mas eu louvo a Deus que com 19 anos eu entrei no tanque batismal na cidade de Sorocaba. Creio que a maioria que conhece, a 1 hora daqui aproximadamente. E fui batizado, dia 30 de novembro de 1991. 2 irmãos meus já eram batizados, o Pedro e o Luiz. Quando eles se batizaram, eu era contra. Eu me lembro, estava chovendo, os dois com guarda-chuva, uma sacolinha nas costas, estava perceptível a toalha, e os dois estavam indo, era um sábado à tarde, para serem batizados. E eu, na minha ignorância, era contra, a família contra. O meu pai apontou o dedo para o Luiz, bem próximo do seu nariz, e disse: se você se batizar, você não é mais meu filho. E o Luiz disse: papai, eu sempre lhe respeitei, sempre vou lhe respeitar, porque sou seu filho e também sou filho de Deus. Mas na questão de salvação, de religião, da minha entrega a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. E meu pai, pela primeira vez que nós conhecemos, chorou. Passaram-se 5 anos, foi quando Deus tocou no meu coração para também se entregar nos braços de Deus. E foi o dia mais feliz da minha vida, o dia do meu batismo. Me batizei com mais 10 pessoas, no total 11 pessoas, naquela tarde de sábado. E desde então minha vida, pela misericórdia e graça de Deus, foi dedicada ao trabalho evangelístico. Eu digo para você que a gente se converte só no evangelismo. E não estou aqui engessando um tipo apenas de evangelismo. Deus lhe concedeu dons e talentos. Você deve usar esses dons e talentos na obra de Deus na terra. Você não existe por acaso. Você não existe por um acidente da natureza. Você existe por um propósito especial do Rei do Universo. E esse propósito é tanto fazê-lo feliz, te dar grande alegria, vida em abundância, mas também fazer outros felizes, tirando-os das trevas para a sua maravilhosa luz. O que adianta você comer, beber, casar, ter filhos, comprar, vender, passear, depois morrer? A vida não se resume apenas nisso. São coisas importantes, é verdade. Precisamos das coisas materiais, precisamos de tudo isso, mas o mais importante
É você se colocar nas mãos de Deus, tendo a certeza da sua própria salvação, do seu nome no livro da vida, e você evangelizar pessoas que estão agora nas garras do inimigo. Meus amigos, esse mundo só tem uma solução, e chama-se Jesus Cristo. A solução não está na Rio +20, não está na globalização, não está num monarca, não está num presidente, num rei humano. A solução para esse planeta Terra está única e exclusivamente em Cristo e na sua segunda vinda a este mundo, quando vai colocar um basta na dor, nas lágrimas, no sofrimento e também no pecado para todo sempre. Grandes alegrias você vai ter ao pregar o Evangelho. Eu me lembro muito bem quando estávamos trabalhando na zona sul de São Paulo. Eu era obreiro bíblico da equipe do pastor Luiz. E eu estava realizando uma classe de estudos bíblicos, chamamos de classe bíblica, aos domingos, das 9 da manhã até as 11 da manhã aproximadamente, num bairro chamado Vargem Grande, lá próximo de Parelheiros, zona sul de São Paulo. Me lembro muito bem da mulher que coordenava para a gente, embora ainda não era batizada, a irmã Selma. E ela coordenava tudo e disse: pastor, nós temos aqui um local que cabe aproximadamente 25 pessoas. É embaixo aqui de casa, e eu vou convidar meus amigos, minhas amigas, vizinhos e a minha própria família. E foi uma alegria tremenda. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, estávamos ali para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. E a gente não conseguia quase sair, porque ela falava assim: pastor, fique mais, nós queremos ouvir mais. E eu dizia: minha amiga, eu tenho que almoçar, está quase na hora do almoço, e tenho 2 horas, outro estudo bíblico, tenho outro compromisso urgente, mas seria um prazer ficar contigo. Resumindo a história, naquela campanha de evangelismo, 17 pessoas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador pessoal e decidiram-se ao batismo. A campanha era extensa, ou pelo menos geograficamente abrangia outros locais. Estávamos em várias regiões ao mesmo tempo, intercalando os dias na semana. E no grande batismo, ou o dia do grande batismo, seria uma festa maravilhosa realizada na igreja do Capão Redondo. 8 ônibus foram alugados. O nosso ônibus sairia por último. E lotamos um ônibus. Os 17 queriam se batizar, e mais os familiares e amigos convidados. Eu não me esqueço que saímos cantando, saímos com grande alegria, porque muitos testemunhos, pessoas que abandonaram a velha vida. Era por volta de meio-dia, o batismo seria entre 3 e 5 da tarde, e viajaríamos um bom pedaço. Quem conhece a distância entre Parelheiros, em Bugaçu, até a igreja do Capão Redondo, devido ao trânsito ainda, complica mais. Eu só sei que nosso ônibus era o último, e por volta de meio-dia, estávamos atravessando a região de Embu-Guaçu, quando escutamos um barulho muito forte, e o ônibus para. O motorista desce, e ele diz depois: quebrou a ponta de eixo. O ônibus não vai nem para frente nem para trás. Só deu tempo dele encostar um pouco. E eu falei: meu Deus, e agora? E ele disse: na garagem não temos mais ônibus. Esse era o último. E todos estavam na frente, muito distante. E eu pensei: o que fazer agora? Liguei para alguns outros, estavam lotados, os da frente. E eu falei: Senhor Deus, aqui temos 17 pessoas que saíram das trevas para a tua maravilhosa luz, e que o Senhor agora opera um milagre, eu não sei como. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, que está sempre conosco nesse grande conflito. Ele faz milagres. E naquele exato momento, estava passando um outro ônibus de uma outra empresa, bem mais simples do que aquele que estávamos utilizando. Estava literalmente vazio, só o motorista, e estava escrito assim, ó, especial. Eu pulei na frente, como era um pouco subida, eu fui na frente, assim, no meio da rua, dei com a mão, o rapaz encostou. Eu falei: meu amigo, é o seguinte, eu acabei de orar a Deus, nós somos aqui
evangélicos, cristãos, estamos indo para uma festa batismal lindíssima daqui a tanto tempo, e esse ônibus acaba de quebrar, e eu orei, e o senhor apareceu agora com esse ônibus vazio, e eu creio que Deus mandou o senhor aqui, porque nós precisamos chegar lá a tal hora. E eu falei, depois eu pago o senhor, o que for preciso. Eu falei, o que o senhor vai fazer agora? Ele disse, eu vou lavar o tapete da minha esposa, lá em casa não cabe, ela mandou lavar em Embu-Guaçu, estou indo lá. Eu falei, meu amigão, Deus chamou o senhor para outra coisa. O senhor pode nos ajudar? Ele disse, tudo bem, entra aí. Olha, foi uma festa espetacular. Todos entramos com muita alegria. Aí que não paramos mais de cantar. Muita alegria. O rapaz estava de bermuda, uma camiseta, ficou o tempo todo conosco, até o pôr do sol, nos trouxe de volta, parou em vários locais, deixando as pessoas nos seus respectivos lugares mais próximos de suas residências. Depois nós acertamos com ele, e eu orei com ele dentro do ônibus, lhe dei uma literatura e disse, Deus enviou o senhor. Por que estou contando isso? Sabe para quê? Para te motivar. Você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar lutas, mas você vai contemplar grandes milagres. Deus vai operar maravilhas em você e por você. Deus vai fazer grandes coisas que você nem imagina. Mas a obra é divina, a obra é de Deus. Embora o inimigo foi expulso do céu, embora o inimigo cause transtorno, embora não quer que as pessoas se convertam, eu digo para você que em nome de Jesus, o inimigo não pode impedir uma pessoa que se converte a Deus e que se entrega inteiramente em seus braços. Porque Deus é maior, a vitória é garantida pela graça do Senhor Deus. Eu não me esqueço uma outra experiência, e essa eu até paro para pensar se devo contar ou não. No preparo da mensagem dessa noite, eu orei a Deus e falei, Senhor, será que a gente conta ou não? Eu não gosto de contar. Até crio uma expectativa, né? Por que não, assim por diante. Mas estávamos na cidade de Taboão da Serra, grande São Paulo, né? Realizando uma campanha na igreja adventista que fica ao lado da escola adventista de Taboão da Serra. E nessa época estávamos com a equipe de alunos de teologia, vindos de vários lugares, inclusive aqui do UNASP. Alguns amigos estão conosco no mestrado, o pastor Levino. Estávamos com outros amigos espalhados em 3 campanhas de evangelismo. Campo Limpo, Taboão da Serra e em um outro bairro que agora não me recordo. E a equipe estava dividida em três partes, né? Em 3 grupos. E eu estava num local em Campo Limpo que eram realizadas as campanhas 3 vezes por semana. E aos finais de semana eram realizadas às 5 da tarde, porque à noite estávamos indo, ou melhor, havia uma outra campanha em Taboão da Serra, que era a partir das 8 da noite. Era realmente uma correria, mas a coisa mais linda do universo é isso aí. Não tem coisa melhor do que essa santa correria da proclamação do Evangelho. Eu me lembro que as equipes de evangelismo, eu digo agora entre aspas, não eram obrigadas a ir em uma outra localidade onde estava acontecendo uma outra campanha de evangelismo no mesmo momento. Ou seja, a equipe de evangelismo do Campo Limpo estava responsável para a região do Campo Limpo e a região os obreiros bíblicos da região de Taboão da Serra ali também. Não era necessário um estar no campo do outro. Mas numa determinada noite, de forma assim divina, todos os obreiros, após terminarem as outras campanhas, resolvemos ir para Taboão da Serra, sem ninguém combinar. Até todos os teologandos também. E aquela noite foi uma experiência muito forte. Quando chegamos ali, a pregação era sobre o selo de Deus, e era 9h20 da noite, a igreja lotada, nós ali em pé, ajudando as pessoas a abrir as Bíblias, assim por diante, acompanhando, ajudando, fazendo corrente de oração. Quando era 9h20 da noite, quando Luiz disse o seguinte na pregação, no meio da pregação, o selo de Deus é o sábado, quando ele fez assim, apontou o dedo, naquele momento, havia uma jovem sentada próxima ali do corredor,
e que ficou tomada, possessa de espírito maligno. E o inimigo disse através dela, num grito, não existe selo de Deus. E disse isso, deu uma cambalhota, caiu no corredor. Os obreiros ajuntaram ela e retiraram da nave da igreja e levaram para uma sala ali da escola que ficava embaixo, na região mais baixa. O inimigo só quer atrapalhar, por isso tem que ser retirada a pessoa neste momento para não atrapalhar a pregação do evangelho. E lá embaixo, meus amigos, de 9h20 da noite até a 1h30 da manhã, aquela jovem ficou possessa. O Luiz estendeu a mensagem por volta até de 10 horas, talvez até de propósito, não sei, naquela noite. E nós ali, uma corrente de oração, cantando, lendo a Bíblia, e exaustos, porque é um negócio fora do normal, do comum, antinatural. E entrava um demônio surdo, depois saía um demônio mudo, de repente um demônio pornográfico. Estou falando uma coisa que nós tivemos experiência. E de repente, meus amigos, um demônio que falava línguas estranhas, literalmente do jeito que muitas igrejas evangélicas fazem. E eu não estou dizendo isso para criticar, nós respeitamos a todos, mas devemos rever muitas coisas e temos que muitas vezes sermos como os bereanos, pesquisar a palavra de Deus para ver se isso é verdade ou não. Enfim, era uma coisa feia. Aí o Luiz desce, 10h30 da noite, 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, nada. Uma coisa totalmente horrível, algumas pessoas segurando. Teve um momento que eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler o Salmo 91. E quando comecei, o diabo terminou de citar todinho pela boca da mulher. O inimigo conhece a Bíblia, mas ele torce para atrapalhar a vida de muitas pessoas. E quando estavam já sem nenhuma força, o Luiz disse, agora ninguém vai falar, ninguém vai cantar, eu só vou ler a Bíblia. E abraçados estávamos, quando o Luiz fez uma oração da seguinte forma, Senhor Jesus Cristo, entra nesse lugar, faça um milagre agora, pelo teu sangue. E quando foi feita essa oração, o inimigo saiu gritando, dizendo o seguinte, tira essa luz daqui, eu não posso com essa luz. E sumiu. Aquela jovem começou a chorar, colocamos água para ela tomar, ficamos um tempo com ela orientando, o seu namorado estava ali também, mas para a honra e glória de Deus, ela aceitou a Cristo Jesus e foi batizada, e o nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Meus amigos, Deus opera grandes milagres. Eu digo para você que não existe poder no ser humano para vencer o maligno. Se você confiar em si mesmo, já está fadado ao fracasso. Você precisa confiar completamente em Deus, no sacrifício de Cristo que já venceu o inimigo. Exaltação própria, orgulho, isso deve ser lançado no lixo. Não somos nada em nós mesmos, mas em Cristo, por Cristo e com Cristo, somos mais que vencedores. Amém? O mundo lá fora clama por ajuda. Essa jovem da nossa história, ela estava envolvida com o espiritismo. O seu namorado era espírita, estavam os dois se convertendo, e o inimigo não queria que ela se batizasse. Mas Deus operou o milagre. Há pessoas lá fora que estão precisando, e você pode muito bem ser o mensageiro de Deus, para arrancar essas pessoas das trevas, e levá-las aos pés de Cristo, para a sua maravilhosa luz. E eu finalizo contando uma outra história, uma outra experiência. Um jovem que nasceu na cidade de Brasília. Nasceu num lar cristão, os pais adventistas, irmãos também adventistas, e ele se tornou desbravador,
foi batizado com 10 anos de idade, mas com 11 anos de idade, ele abandonou a igreja. 11 anos. E com 12 anos já era usuário de drogas. Com 15 anos se tornou traficante. E um traficante pesado e que dominava aquele bairro, aquela região. Eu perguntei para essa pessoa certa vez, como que é esse mundo de tráfico de drogas? Ele disse, pastor, a gente mata por R$2, R$10. O mundo do tráfico, o mundo das drogas, humanamente falando, é um mundo sem volta. É terrível. E esse jovem com 15 anos usava todos os tipos de drogas e também traficava. E o tempo foi passando, sempre se escondendo, se desviando da polícia. E alguns policiais também eram, ligados a isso. Até que o seu pai fez uma corrente de oração pelo seu filho. Todos os dias, praticamente, quando esse jovem retornava para sua casa, ele via o seu pai ajoelhado. Podia ser 1 da manhã, 2 da manhã, ou até 5 da manhã. Ele encontrava o seu pai ajoelhado, e o pai dizia, meu filho, estou orando por você. O seu lugar não é nas drogas, o seu lugar não é no mundo, o seu lugar é na igreja. O seu lugar é aos pés de Cristo. E o filho rebelde, relutante, mas o Espírito Santo tocando no coração. E Deus ouve as nossas orações. Determinado dia, a sua família clamou para que ele fosse à igreja um sábado pela manhã. E ele disse, eu vou. E foi. Chegou lá, o pastor fez um sermão e fez um apelo. E no apelo esse jovem resolveu tomar uma decisão de abandonar aquela vida que estava estragando totalmente a sua vida. Ele foi à frente, recebeu uma oração especial e à noite foi convidado para um programa jovem. E quando estava indo para o programa jovem à noite, ele passou em frente a um bar, local em que ele era acostumado a jogar baralho. E a tentação veio. E ele agora na luta, vou para a igreja ou fico aqui jogando baralho, que é o meu hobby, é o que eu mais gosto. Na igreja eu vou depois. Entrou no bar. Quando entrou no bar, ele foi alvejado por 6 tiros. Um problema que aconteceu no passado, alguém roubou a sua moto. Ele foi atrás, recuperou a sua moto, ameaçou de morte a pessoa. E essa mesma pessoa também jurou de morte ele. E quando ele estava no bar, esse rapaz veio e deu 6 tiros. De tal forma que ele só não morreu por um milagre. Foi parar no hospital. E depois de 3 meses de tratamento intensivo, ele voltou à sua vida, não 100% normal, é lógico. Usava uma bolsa aqui para suas necessidades. Mas ele não desistiu da vingança, o ódio no coração. E resolveu ir atrás novamente dessa pessoa. Meus amigos, e sabe o que aconteceu depois? Esse rapaz, estando no mesmo bar, no mesmo local, foi alvejado novamente, agora com 9 tiros. E esses 9 tiros foram fatais na vida dele. O impacto foi muito grande. Acertou quase todos os órgãos do corpo, inclusive o coração. E ele pensando, agora eu vou morrer, se ajoelhou. E aquele homem colocou o revólver na boca dele e deu o último tiro. E por incrível que pareça, a bala saiu do lado. E aquele jovem ajoelhado, ele orou a Deus, Senhor, era para mim estar na igreja. Sabe naquele relance, coisa rápida?
era para mim estar na igreja. Se o Senhor me livrar dessa, se o Senhor me livrar, eu vou servi-lo para todo sempre. Me ajuda. E saiu correndo. Inacreditável, mas saiu correndo. E o rapaz saiu atirando atrás dele, depois de 9 tiros. Ele entrou numa casa, o rapaz não o viu mais. E esse rapaz, esse jovem, foi para o hospital e miraculosamente, depois de 1 mês, ele já estava andando novamente. E ele cumpriu com a sua palavra. Deus o livrou. E ele se tornou um missionário, ele se tornou um evangelista, um obreiro bíblico, um pregador do evangelho. Hoje esse jovem trabalha em Minas Gerais. Ele é obreiro bíblico da equipe de evangelismo da Associação Mineira Central. Conversando com ele, ele me mostrou o seu corpo, totalmente perfurado, várias cicatrizes e os projéteis de bala. Até hoje ele tem 2. Algumas estavam no corpo e, sem explicação humana, no banho, começaram a sair. Os médicos disseram: você está vivo por quê? Ninguém sabe. Deus tem um plano para você. Esse rapaz, nós conversamos com ele, e ele está aqui nessa noite. Eu queria convidá-lo para vir aqui à frente, o Messias, para mostrar a você um milagre ao vivo e a cores. Não estamos inventando, talvez, logicamente, tudo bem, Messias, dá um abraço aqui. Certamente eu não contei tudo, porque é muito complexo, muito extenso, mas aqui está o Messias. Hoje ele é uma nova criatura, amém? E Deus usa ele no canto, usa ele na pregação da palavra, tem levado muitas pessoas a Cristo e ao batismo. Messias, tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Tudo que eu falei é verdade? Verdade, tudo. Você se ingressou na carreira assim, de tráfico com aproximadamente 15 anos. Foi 14 para 15 anos no tráfico. E realmente você levou no total 15 tiros. 15 tiros. E você não morreu? Graças a Deus. Que pergunta, né? Está vivo para a honra e glória de Deus, amém? Quem morreu foi o velho Messias. Agora está aqui o novo Messias para a honra e glória de Deus. O Messias, e você tem o corpo todo retalhado, você tem o corpo todo aí com cicatrizes, os projéteis você tem ainda. E o que você sentia naquele mundo pecaminoso de tráfico, de drogas? O que você pensava da igreja? O momento que você foi convidado para a igreja e não foi jogar baralho? Naquela noite poderia ser a sua última noite? Na verdade, eu não... Sempre meu pai me chamava, meus irmãos, minha mãe, quando era viva, e eu não tinha o maior desejo de voltar. Até que esse sábado que minha irmã insistiu tanto, eu resolvi, falei, não, vou hoje, mas não me chama mais não. Aí foi onde tudo aconteceu, onde Deus tocou meu coração. E só que à noite, quando era para mim ir para conversar, com o pastor para voltar, resolvi jogar o baralho de novo. E foi onde aconteceu tudo. Que recado você tem para dar aos jovens que estão aqui nessa noite e aos nossos internautas que estão nos assistindo agora? Nunca jamais abandone a Cristo por nada, só Ele pode nos salvar. E aqueles que pensam em entrar nessa vida, que esqueçam esse pensamento e fiquem ao lado de Cristo, porque não vale a pena, não existe. De todas as pessoas que já conheci, que já conviveu comigo, são poucas que estão vivos e os que estão presos. E, de qualquer maneira, sem Cristo não vale a pena. Amém? Nessa noite, nós gostaríamos de encerrar, fica aqui conosco, nós gostaríamos de encerrar com uma oração especial por você, pela sua família, orar pelos seus planos futuros, enfim, para que Deus guarde você, que Deus o abençoe.
Mas uma oração especial eu quero fazer, para que você se coloque nas mãos de Deus a proclamar o Evangelho. Deus tem um plano para você. Deus quer usá-lo poderosamente. Mas você precisa se colocar inteiramente em suas mãos. Se você deseja isso nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus guarde, que Deus ilumine, que Deus batize você com o Espírito Santo. Que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair com esta alegria, a certeza de que Deus vai nos usar poderosamente. Eu também quero fazer uma oração especial em prol de um grupo especial. Não sei, mas eu quero fazer aqui uma pergunta. Há porventura alguém aqui em nosso meio que não é membro batizado na igreja adventista? São os nossos amigos convidados especiais. Se há alguém que não é membro batizado na igreja adventista, levante a mão, por favor, só para a gente conhecer alguém. Lá atrás nós temos um amigo, deixa eu olhar direito. Tem mais alguém ou não? Desse lado aqui, lá no fundo, ok. Eu gostaria que você se colocasse em pé um pouquinho, por favor. Você que não é membro batizado na igreja adventista, fica em pé um pouquinho para que eu possa conhecê-lo melhor. Muito obrigado, lá no fundo. Aqui também. Muito obrigado. Se coloque em pé, você que não é membro batizado na igreja, que nós gostaríamos de orar por você. Obrigado também. Continua em pé um pouquinho, por favor. Ok, uma outra pergunta. Há alguém que, semelhante ao Messias, talvez não na vida que ele levava, mas você já foi batizado, mas infelizmente se afastou da igreja, e você precisa de um reencontro, você precisa de uma reconsagração, enfim, você precisa voltar de forma definitiva para a igreja, até se rebatizar, enfim. Há alguém que já foi batizado, se afastou, e gostaria de receber uma oração especial nessa noite? Tem alguém? Se coloque em pé, por favor, também. Muito obrigado. Deus seja louvado pela presença de vocês. Ok, agora uma outra pergunta. Você que está sentado ao lado deste amigo em pé, você conhece ele? Se você conhece, levante-se também, por favor, abrace essa pessoa e fique ao lado dela. Lá no fundo, alguém conhece o nosso amigo que se levantou? Isso, por favor, levante-se. Isso, abrace ele, abrace ela. Olha que coisa linda, né? É como que alguém dizendo assim, olha, estou orando por você, estou ao seu lado, eu quero lhe ajudar, enfim. Isso é muito bom. Agora, eu tenho outro pedido. Você que está com seu amigo em pé, eu quero que você venha aqui à frente, para a gente fazer uma oração especial. Você pode vir? Isso, pode vir, não tenha vergonha não, somos uma família. As duas amigas, lá no fundo também. Lá no fundo, você aqui no centro da igreja. Vem aqui, nós vamos orar com você, porque teremos uma música especial. A nossa querida irmã e amiga Carol vai louvar a Deus. E nós gostaríamos de encerrar com esse momento especial, assim como foi no início, no jardim de oração, né? Isso, pode vir. Nós somos uma família, nós somos amigos, estamos na casa de Deus, e você não veio aqui nessa noite à toa, né? Deus abençoe você, minha amiga. Você que acompanha, e Deus abençoe você também. Pode vir. Nós estaremos orando por você, orando pela sua família. Deus te abençoe grandemente. E você também. Por favor, se aproxime aqui. Nós temos aqui mais dois amigos. Tudo jóia? Deus abençoe. Deus abençoe você grandemente, viu? Temos aqui mais algumas pessoas. Deus abençoe o senhor. Tá? Muito obrigado pela presença e pela vinda aqui à frente. Deus abençoe o senhor que acompanha. Agora temos um outro convite especial. Você tem um parente que não é membro batizado na igreja adventista? Eu tenho dois ainda. Um irmão e uma irmã. Eu oro todos os dias por ele. Todos os dias. E não canso de orar. O meu desejo é vê-los no tanque e na igreja servindo a Deus. E eu tenho a plena certeza que esse dia vai chegar. Assim como chegou para os meus pais em 2008, dia 20 de dezembro, o milagre aconteceu. Então você que está sentado, você tem um parente que não é membro da igreja, e você
nessa noite quer que esse parente seja tocado pelo Espírito Santo? Quer que eu ore por esse parente? Então eu quero que você represente ele, se colocando em pé. Se você tem um parente que não é membro da igreja, você vai representá-lo se colocando em pé, dizendo assim: Senhor Deus, toque no coração desse filho que eu tanto oro, toque no coração do meu esposo, da minha esposa, toque no coração da minha filha. Talvez você tenha um filho que esteja nas drogas, talvez você tenha um filho que está num caminho que Deus não aprova. Nessa noite o Espírito Santo, pela sua misericórdia, vai tocar no coração dessa pessoa. Nós vamos ouvir a Carol louvar a Deus. Que Deus abençoe você, Carol, uma vez mais. Se durante a música você desejar fechar os olhos, pode fechar sem nenhum problema, mas abra o coração. Não deixe o coração fechado, endurecido. Dentro da madura, só um menino nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, só um menino
Deus seja louvado. Linda música. Nós vamos orar agora. Eu quero que você feche os olhos. Mas essa oração vai ser particular por enquanto. Você ora agora. Mencione o nome daquele seu parente. Mencione o nome do seu filho, da sua filha, do seu esposo, enfim. Depois de alguns segundos, eu estarei fazendo uma oração em voz alta. Mas no silêncio dessa noite, entregue, ore de forma intercessória por esse amigo, por essa amiga, por esse parente. Senhor nosso Deus, no silêncio dessa noite, elevamos a Ti a nossa prece, em primeiro lugar de gratidão, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia somos salvos, pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Ó Deus eterno, nós agora mencionamos o nome de muitas pessoas. Eu mencionei o nome de 2 irmãos. E o Senhor ouviu o nome de dezenas, centenas de outros. E agora, neste exato momento, pedimos que o Senhor visite cada pessoa que nós mencionamos na oração. Humildemente imploramos que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Faça o milagre necessário, mas não deixe que essa pessoa se perca. Se for viciada, liberte do vício. Se estiver doente, segundo a Tua vontade, cure a sua enfermidade. Se estiver passando um problema na família, ó Deus, conceda reconciliação, perdão, faça um milagre também. Enfim, Senhor, o Senhor conhece o problema, a dificuldade deste parente, deste filho, esposa, esposo. Queremos colocá-los todos em Tuas mãos. E que, muito em breve, tenhamos o privilégio de vê-los sendo batizados e tendo o nome também escrito no livro da vida do Cordeiro. Não só batizados, mas queremos vê-los servindo ao Senhor, na Tua igreja, proclamando o Teu evangelho a outros, preparando outros para o Teu reino celestial. E de forma maravilhosa, especial e com muita alegria, Senhor, como ministro do evangelho, eu oro ao Senhor agora de forma intercessória, em prol de cada amigo e amiga que veio aqui à frente, que não são membros batizados, mas já faz parte da nossa família. Abrace cada um deles, abrace essa jovem, esse jovem, este homem, esta mulher. Coloque nesta pessoa o beijo da Tua paz, a alegria no Espírito Santo. Que todas essas pessoas que estão aqui à frente, bem como seus que acompanham, que todos eles recebam agora o batismo do Teu Espírito. E que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que nenhum deles e que nenhum de nós se perca, mas que todos estejamos preparados. Pai Celestial, receba nosso coração, receba nossa vida, nos conceda uma excelente noite de repouso e amanhã um sábado maravilhoso na Tua companhia. Pedimos, ó Pai, essas bênçãos e nós já as agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.